Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, eu estudo aqui economia e minha área de pesquisa é economia política do audiovisual. Primeiro ponto, não existe arte revolucionária sem forma revolucionária. E, nesse sentido, a TV é o maior veículo de atrofia mental nessa perspectiva de você observar o que é a montagem das imagens e dos sons, né? Se a gente observar, por exemplo, pensando o que a gente está trabalhando em termos de estética, o que está nos olhos e ouvidos do povo, a gente está explorando muito o que é o sentido do agora, do ao vivo, para além do que a TV pode, às vezes, o programa do auditório é o ao vivo, é o transmitido, é agora, é a possibilidade de você ver alguma coisa que está descontrolada, né, o chacrinha, aquela tensão, e agora a gente tem nas redes sociais a possibilidade de transmissão ao vivo. E por que eu falo isso? Por causa que, por exemplo, o Brasil, diferente dos outros países que tiveram governos ditos progressistas de esquerda, não fez uma lei de meios, uma lei de mídia, uma lei de médios. Eu falo lei de médios por causa da Argentina, né? Porque até na Argentina foi feita uma reestruturação uma regulação de como as imagens são transmitidas em termos abertos, né? Na Venezuela nem se fala, isso daí já foi resolvido logo no início, criando um vínculo mais direto entre o que seria o pensamento audiovisual do país, uma comunicação mais direta com a população. Porém, Jair Bolsonaro fez uma coisa inédita, que foi basicamente utilizar as redes sociais para a sua estratégia de dominação e de comunicação com o povo, diferente. Ele não usava uma rede social do Brasil, ele usava seu perfil numa rede gringa. Isso daí é um absurdo, se você quiser pensar uma estratégia nacional para o audiovisual e para a comunicação, entende? E não é uma coisa inédita, essa questão das leis de meios, a Associação Brasileira de Jornalismo já está dizendo há muito tempo, o próprio Paulo Henrique Amorim, que dizia também que as leis da TV brasileira não pode mostrar o Brizola, não pode mostrar preto desdentado. Agora, eles se apropriaram até do preto desdentado, para poder criar esse impacto de vínculo, e você percebe que cada vez mais a circulação das imagens não está na TV, está nas redes sociais e também ainda está na boca do povo, porque a pessoa, muitas vezes, a questão da indústria cultural do Adorno, que o Ludovico Silva, filósofo venezuelano, absolveu e criticou, criando toda a tese da indústria ideológica, da mais-valia ideológica, agora está numa outra etapa de concentração e centralização do capital, onde tudo virou entretenimento. A pessoa, às vezes, nem tem a esperança, a pessoa já vê a novela no celular, já pega os melhores momentos, já pega, sabe, é bizarro o negócio. Então, a minha pergunta é exatamente nesse sentido. Eu gostaria muito que todo mundo que estivesse aqui chegasse em casa hoje, botasse um Schoenberg para escutar. Procure ali, Noite Transfigurada, bota. E a estética do decafonismo schoenbergiano, para aquele momento histórico, era uma oposição radical à modernidade que se instaurava. Então, é uma música que você pensa a quebra da hierarquia tonal, mas só que é algo que perturba, e exatamente isso, por causa que o som da rua, da modernidade perturbava. Então, foi uma música que foi criada nesse sentido. Porém, a gente tem que pensar que no Brasil, o dodecafonismo, principalmente introduzido pelo Koyreuter, dentro do grupo Música Viva, na época do Getúlio e tal, já vou resumindo, já estou só acabando. É algo que estava em oposição à pesquisa, ao projeto de pesquisa folclórico do Vila Lobos da música brasileira. Eu não estou dizendo que tem que censurar o dodecafonismo, mas a gente tem que pensar que isso evolui para ter onde a gente vai chegar. A gente tem a música livre, Hermeto Pascoal, a gente tem elementos que trabalham exatamente essa linguagem, essa rompimento formal, não trabalhar na lógica mercadológica de pensar em vender uma música de 3, 5 minutos, com videoclipe, com imagens. Não é isso, é uma música que vai no sentido contrário. Então, quando eu falo para pensar, a minha pergunta vai exatamente isso. Como é que a gente pode pensar essa comunicação cultural em estratégia nacional, assim, de uma maneira que seja, sabe, que cria uma linguagem autóctone e que
que consiga pensar coisas básicas, assim, de soberania nacional, sabe? Por exemplo, agora, dentro dessas disputas, né, Rússia, China, Estados Unidos, está tendo a censura de redes sociais, outras coisas sendo proibidas, aplicativos de comunicação sendo proibidos em outros lugares. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Valeu, pera só um pouquinho. A última inscrição, Rondinho.